Agora que você já tem o seu DISC em mãos, já leu, sabe quais são as características do seu perfil, vamos entender os 3 gráficos para que você consiga fazer de uma forma mais adequada aí o seu plano de ação. Então o gráfico 1, que ele fala sobre o perfil ambiente adequado, né, respostas ao meio, é a ideia de estímulo-resposta. Quando você está inserido numa situação específica, como que determinados estímulos geram respostas específicas no seu comportamento. Por exemplo, um D alto tende a ser agressivo, a gente vai ver. O influente, ele tende a ser mais disperso, né? O S, ele tende a fugir da situação, no pior dos casos, tá? Então, aí depende muito do seu correlacionamento de perfil, se você é um D e um C, um DI, IS, SC, ou perfis complexos que têm 3 características bem acentuadas. Aí o gráfico 2, perfil estrutural ou que seria natural, quando a pessoa está à vontade, né, ela realmente abandona, no caso do D, ou sob pressão, né, como que você aparece para os outros, como que esse comportamento ele denota o que você tem de pior. Aí pensando no mundo corporativo, é justamente aí que você deveria se esforçar para organizar e tentar controlar de uma maneira mais adequada esse tipo de comportamento. Por quê? Numa reunião de negócio em que você é colocado no cantinho, como eu costumo falar, como que você trata isso? Você realmente reage da forma como aquele estímulo te leva a reagir? Será que existe o próprio Moulton, né, o dono da metodologia, que inventou a metodologia, ele pontua que existe um tempo entre o estímulo e a resposta que nós deveríamos ponderar. E é justamente aí que faz a diferença em determinados aspectos em relação à resposta do seu comportamento. É nesse gráfico que mostra como você se comporta e, eventualmente, como você se auto-sabota. Muito interessante. E vale a pena olhar para fazer o seu plano de ação. Você sabe disso. Talvez documentado no relatório isso fique mais claro e mais fácil. E o gráfico 3, o atual e combinado, que resposta ao momento. Como que hoje, na situação atual, no seu emprego atual, no seu momento atual, se você teve um filho há pouco tempo, se você mudou de emprego, se você está mudando de carreira, pensando em ser um empreendedor, neste momento, quais são as características principais que você deve levar em consideração, tanto positivas e quanto negativas? Então, com base nessas informações aí dos gráficos, você pode considerar que é relevante saber o seu, como eu já disse, né, o seu perfil e o perfil dos outros. E o que realmente vale a pena considerar que te dá uma vantagem competitiva. Por exemplo, né, vamos falar aí do D e SC, cada um deles. No caso do D, o perfil normal, decisivo e no comando. Então, esse é o perfil natural de uma pessoa com um D alto acima de 40% no caso do relatório que vocês têm em mãos, que a Improva oferece. Pressão. Sob pressão, o D fica como impaciente, agressivo, né, diretivo demais e exigente. Se você tem um chefe, e é muito comum ter um chefe diretivo no mundo corporativo, essas são as características dele sob pressão. Aí vale a pena você entender, mas eu tenho que entender o outro sim. Essa é a virada do século, esse é o novo momento, é fazer a gestão comportamental nossa, é entender o outro, é o que a gente chama de empatia. Então, uma pessoa sob pressão, um D sob pressão, ele fica mais diretivo, mais exigente. O I sob pressão fica agitado e superestima-se. Não, agora eu sei tudo, né? E é mentira. O S sob pressão, ele fica super protetor e se entrega à situação e deixa a coisa rolar. E um C sob pressão atrasa e não consegue decidir. Então, pessoas que têm este comportamento, em geral, têm esses comportamentos em função do seu perfil comportamental. E como você deve agir em relação a isso, que é isso que a gente vai ver no próximo slide. Mas só para continuar, então, D alto sob pressão, impaciente, agressivo, diretivo, exigente e sob muita pressão, que é o pior dos mundos. Ditador e autocrático, faz aí, cala a boca. É basicamente isso, que é um D sob muita pressão. Um I, normal, persuasivo e entusiasmado. É a pessoa sempre entusiasta, mas que também não necessariamente tem todos os dados, a não ser que seja um IC.
né, que tem controle sobre o seu resultado. Mas olhando, e não existem pessoas só I, ou só D, ou só S, ou só C, mas olhando para um perfil, mas tem pessoas que têm um dos perfis muito alto, e aí tendem a reagir muito parecido com essas definições aí do perfil que o Moulton viu em seus experimentos. Sob pressão, agitado e superestima-se. E sob extrema pressão, caótico e manipulador, não sabe o que está fazendo e começa a manipular a situação para ir para onde ele quer. Se você tem um chefe assim, é bom você ter dados para corroborar aquilo que o seu chefe quer, porque é uma pessoa que pode usar a sua ação contra você, porque se der errado, ele vai sair da situação, ele vai tentar sair da situação manipulando, mostrando que ele fez o certo e você o errado. Se você é a pessoa que faz isso, você tem um tempo de vida nos lugares, um tempo porque uma hora você vai ser pego. Um S normal, apoiador e amigável, sob pressão, super protetor e se entrega à situação, como a gente já falou. E sob extrema pressão, defensivo e se auto-sacrifica. Então, ele fica na defensiva se justificando de tudo, o que é muito sob extrema pressão e com S muito alto. E a questão do auto-sacrifício, não, então tá bom, como ele não quer enfrentar a frustração e o conflito, ele prefere o auto-sacrifício. E nesse sentido, você perde o ciclo de promoção da empresa. E isso é muito complicado, então é algo para rever em termos de comportamento. E o C, no normal, cuidadoso e quieto, sob pressão, atrasa, não consegue decidir, a gente já falou, e extrema pressão, introvertido e perfeccionista. Ele vai para a alta qualidade para se proteger, para garantir que ele tenha o melhor resultado possível, mas aí ao não entregar, você coloca um X nas suas costas, porque prazo atualmente é o que mais leva as pessoas para a percepção dos outros. É muito ruim quando você não consegue entregar algo. Tem uma pesquisa do LinkedIn recente que mostra isso, quais são as piores características de um profissional. A primeira delas é falta de comprometimento com os prazos, então lembra disso. Para o seu plano de ação, um ponto forte pode ser um problema para você? Sim, se você tiver alguma dessas características quando você usa o seu ponto forte. Por exemplo, o D, quem é bom em direcionar e decidir pode tornar-se autoritário, então que é sob alta pressão, sob muita pressão. Um I, quem é bom em promover e persuadir, e lembra persuadir, ok, estou te dando as cartas para que você decida, pode superestimar e passar para manipulação, que é sob alta pressão. Um S, quem é instável e agradável, pode desistir ou adiar a despeito de suas necessidades. Olha lá, você perde os ciclos de promoção, isso é muito importante, tá? E você pode ser um DS, o S até menor, mas ter esse tipo de comportamento. Então, já que você é focado em ação, deveria focar mais nessa característica deste perfil dominante também. E você pode cair para o perfil que mais resultado te dá hoje. Essa é uma das vantagens de você saber quais são os seus perfis e como isso afeta o seu comportamento. E um C, que é bom em análise e checagem, ou seja, detalhista, isso é muito valorizado pelo mercado, pode se tornar perfeccionista e indeciso. E indeciso significa não cumprir prazo, o que é muito ruim. Então lembre-se disso. Há uma característica específica em qualidade, entregar com qualidade, excelência, isso é extremamente válido. Mas quanto isso atrapalha você entregar o bom se você está buscando o ótimo. E para atingir os resultados que você gostaria, quais são as atitudes, os comportamentos que você deve ter? Para um D, alto, reduza o excesso de controle sobre as pessoas e seu ambiente. Delegar é algo extremamente difícil para um D alto, mas não tem como subir sem delegar nas organizações. E mesmo no negócio, você não vai conseguir fazer tudo. Você deve delegar. E seja mais paciente, flexível, aberto, ouça quando abordar alguém. O diretivo tem esse problema, não ouve. Então, ouvir realmente é parte do processo de aprender a ser resiliente. E ao delegar, você vai precisar
ouvir realmente o que aquelas pessoas estão dizendo para saber se os resultados estão dentro daquilo que você espera ou não, e se não estiver, direcionar para que as pessoas tenham condições de chegar lá. Tem esse aspecto, aí a gente está falando de liderança. E o D tem uma liderança nata. É só uma questão de organizar o como, a questão da gestão comportamental. Para o I alto, reduza o excesso de aprovação por parte dos outros como fonte principal de inspiração para direcioná-lo. Essa questão de o reconhecimento no I é muito importante. Quando isso é tirado, tende a gerar uma desmotivação muito grande a ponto da pessoa ir embora da organização ou da área. E muitas vezes ela está muito próxima de uma promoção ou de conseguir aquilo que ela vinha plantando ao longo dos anos. E essa desmotivação realmente ela não é justificada, tem como você controlar isso de uma maneira adequada. E um alto I deveria ser mais ouvinte também, aberto aos fatos e informações, porque fica muito na base da percepção e perde muitas vezes os dados, e hoje em dia cada vez mais estamos indo para os dados nas organizações. Preparado e organizado. A preparação está totalmente ligada ao C. Então, se você tem um C baixo, eu diria que é um bom momento para organizar isso, né, dentro das características específicas lá do seu perfil. Mas um C muito baixo significa que você não consegue dar determinados resultados, chegar até o fim. Tá bom, eu não sou tão boa em detalhes, mas eu realmente consigo organizar a minha vida de uma forma que eu consiga entregar o que eu me propus a entregar. Então isso é importante, a entrega e a data limite. Um S deveria reduzir resistência a novas ideias e oportunidades, evitar conflitos e escolhas que não corram risco. O planejamento, ele tem as suas limitações e todas as atividades, elas têm riscos associados. Abrir uma empresa, não abrir uma empresa, apostar numa carreira, numa empresa e achar que você vai terminar a sua vida nessa carreira dentro dessa empresa, enfim, tudo tem risco, ter um filho, casar, não casar, um bicho. Então assumir esses riscos é muito importante e sair da inércia, que é o que justamente fala nessa metodologia que a gente usa do DISC. E seja mais direto em suas opiniões, aberto à negociação, receptivo à mudança. Então a mudança ela faz parte da nossa vida. Hoje, atualmente, que o mundo mudou e vai mudar muito mais, hoje, o mundo que nós estamos, ele vai ser completamente diferente, ele será outro mundo em 2050. E está muito perto, muito perto. E essa transição, ela vai acontecer com você, se autogostando ou não. E rápido para se adaptar. O mundo não vai esperar você se adaptar, na verdade ninguém espera. E isso tem sido cada vez mais exigido dos profissionais. Quanto mais aceitação você tiver, menos dor com a mudança você terá. Por isso que a gente tem alguns treinamentos bônus sobre meditação, aceitação, porque tem tudo a ver com algumas características de alguns perfis, né? Nesse caso da mudança, um S alto pode gerar algum problema nesse sentido. E o C alto, então, reduz o excesso de perfeccionismo, fraqueza nos outros e em si mesmo, e seja mais flexível para resolver problemas, não perfeccionista, aberto a outras visões e empático. Um C alto acaba muitas vezes ficando muito nerd, né? Aquele cara que fica focado, e o foco é muito bom. O foco, a gente tem um treinamento de foco, né, do Daniel Goleman. Focar faz parte do crescimento pessoal. Você não tem como chegar a lugar nenhum sem foco, mas focar e ser antissocial são duas coisas completamente diferentes. Assim como ser totalmente social pode gerar algum problema de foco, tá vendo? Então são complementares. Então isso é muito importante pontuar. Então cada um dos perfis, eles têm algumas dimensões de adaptação, digamos assim. Então um D alto, ele aprecia quando as pessoas são diretas. Então se você tem um chefe com D alto, fazer comunicações breves e diretas. É muito comum com diretores e presidentes. Essa é a linguagem que eles têm interesse em realizar. E ter um subordinado D, você precisa de resultado, delegar, enfim, respeitar a sua necessidade por autonomia. O D, em geral, ele sabe como fazer.
E se não sabe, ele pergunta. Então dê liberdade para que ele faça isso, para que ele encontre o seu melhor como, né? E surpreenda-se, né? Veja que ele eventualmente pode encontrar um como fazer melhor do que o que já tem sido feito nos últimos anos, nos últimos tempos, né? E esteja preparado para, com um D alto, uma abordagem corajosa e exigente. Então são pessoas que pontuam aquilo que elas acreditam que seja importante ou que seja verdade, e falta de empatia ou sensibilidade. Assim como um C alto, empatia não é a principal característica de um D alto, porque ele vai pontuar aquilo que está certo e aquilo que está errado, e não necessariamente a melhor forma. Então, se você tem um D alto e tem essa característica, que é muito comum num D alto, lembre-se de fazer um plano de ação em relação à empatia, e colocar um ponto relevante aí para o seu plano de ação. E no caso do I? Então, adaptando-se às dimensões do comportamento I. Apreciam quando os demais são amigáveis, emocionalmente honestos, reconhecem contribuições, o que ele faz. É muito importante. Então, abordagem formal e amigável. Se é o seu chefe, não significa que não seja exigente. Significa apenas que na interação social é mais amigável do que um D alto, por exemplo. Ser relaxado socialmente, falar de várias coisas sobre a família, não se importa de falar sobre a sua vida, não só a sua vida profissional. Um C, por exemplo, alto, não gosta disso. E tudo bem. Fornecer detalhes por escrito, né, porque ele, né, pode escapar das responsabilidades e tal. Então, se você interage com um I alto, você deveria estar preparado para anotar e garantir que aquilo que foi acordado em uma reunião ou em um contrato, né, a gente faz contratos o tempo todo, esteja formalmente declarado e de uma certa forma, enviado um e-mail, então foi dito isso, não foi dito, aí se mudar, tá bom, então mudou, então muda o dimensionamento, isso é muito importante. E reconhecimento público, então dar o devido reconhecimento se você tem um subordinado e alto, ou é um chefe que pode ficar extremamente chateado, irritadiço, se não teve o devido reconhecimento. E esteja preparado ao lidar com o I alto, precisar ser o foco das atenções, então é aquele chefe que realmente, aí depende muito de caráter, mas é muito comum roubar o resultado, só para ele, vender exageradamente suas ideias como extremamente positivas e incríveis, desconfie disso, desconfie, vendedor, olhe para aquela pessoa com um certo ar de realidade, facilita muito a sua interação, e tornar-se vulnerável diante da rejeição, que aí vai para aquela o perfil sob alta pressão, e como ele passa da manipulação, da persuasão para a manipulação. Então, ter muito cuidado nesse sentido. E no caso do S, como se adaptar a essa dimensão específica? Então, o alto S aprecia quando os demais estão relaxados na comunicação, agradáveis, cooperativos e demonstram apreço, mostram que realmente se importam com aquilo que a pessoa está falando, com o que ela tem a oferecer para aquele grupo ou para aquele trabalho. Ser lógico e sistemático em sua abordagem. Eles são parecidos nesse sentido com o D. Então, ser diretivo com S funciona também, assim como com o D. Passo a passo, deixá-los saber como as coisas serão feitas. E um passo a passo racional e lógico. Mas eles aceitam bem, eles não precisam de tanta autonomia quanto um D alto. Apreciar de maneira sincera o quê? A apreciação é muito alta, muito importante para o S, seja a apreciação do que eles fazem, seja eles apreciarem aquilo que as pessoas fazem. Então é uma troca justa, o que eles entendam como justo, em geral é o que nós todos entendemos como justo. E a interação social para o S é muito importante também. E eles têm o tempo deles, né? Mudança vagarosamente, que é uma das coisas para rever aí no plano de ação, porque o mundo requer uma mudança um pouco mais rápida. E esteja preparado para resistência à mudança, são as pessoas que reclamam da mudança na organização, então tem que ter um trabalho de gestão de mudança um pouco mais incisivo, talvez, para essas pessoas, porque são pessoas de valor para a companhia e devem ser aproveitadas. E se você identifica isso em você, é um ponto-chave
para o seu plano de ação, dificuldade em estabelecer prioridades, porque depende da análise, de uma análise muito apurada. O senso de planejador no S é o mais alto dos perfis. Então, essa necessidade de planejamento, de ter todas as informações disponíveis, faz com que ele tenha essa dificuldade em fazer a priorização das necessidades ou das atividades. Talvez precise de ajuda, é um ponto importante, e o treinamento de gestão do tempo ajuda. Dificuldades em cumprir prazos. Aí você pode realmente ter um ponto bem negativo na sua carreira. E alto coeficiente de planejamento, no sentido que fica angariando informações, pensa, repensa e realmente não toma a devida decisão. Então, cuidado. E por último, o C, alto, que gosta de fornecer detalhes, que receba detalhes para suas tarefas e que realmente gosta de transmitir isso, porque ao executar uma tarefa, eles são extremamente detalhistas e perfeccionistas, eles prezam pela qualidade. Isso é um valor importante para alguém que tem um C alto, né? Não são extremamente sociáveis e valorizam a precisão na comunicação. Então não adianta você vir com persuasão. Só persuasão e manipulação não funciona. Você vai ter que mostrar o dado, uma planilha, ou o que quer que seja, né? Fornecer expectativas claras e prazos claros para um C alto, para que ele consiga cumprir. E eu diria que até se você tem subordinados com C alto, um monitoramento mais próximo, não simplesmente controle, que aí lá definimos uma reunião e na próxima a gente vê se foi feito ou não. Não funciona. Tem que ser monitoramento, definiu numa reunião, liga, manda um e-mail, cobra, conversa no café, porque a pessoa não tem muita gestão do dimensionamento da atividade e também não é muito boa por cumprir prazos, por isso, em parte, tem esse aspecto. Ser político emocionalmente reservado, então ser político no sentido de que é dono dos dados, usa isso, mas não tem nenhum envolvimento emocional ou não demonstra isso dentro do ambiente de trabalho. Usa situações anteriores semelhantes como referência, principalmente em trabalhos operacionais. Ser preciso e focado, a ideia da planilha do Excel, né? Valorizar altos padrões de qualidade, mas que esses altos padrões geram altos atrasos. Baixo cumprimento de prazos, isso é muito complicado no meio corporativo. Isso realmente faz com que você perca promoções. Então isso é bem complicado. E esteja preparado para desconforto diante de ambiguidades, não entender o que é e a regra não está clara. Busque saber, busque entender a situação, pergunte, não é a principal característica é a interação social. Mas quanto mais você entender daquela tarefa, é mais provável que você consiga executá-la de maneira adequada para você. Lembre-se disso, você está vendo o seu perfil. E se você tem alguém, um chefe ou um subordinado, essa interação de linguagem clara facilita bastante. Resistência a informações não precisas e muito gerais, mais uma vez pergunte. Fazer uma dupla conferência de tudo, né? Tem esse aspecto do detalhismo que é muito valorizado, e estabelecer pouco relacionamento. Embora seja político no trato, não faz as devidas amarrações que o influente é capaz de fazer. Então, se você tem baixa influência, com o C alto, talvez seja interessante partir para treinamentos que aumentem a sua capacidade de tolerância a conflitos, a gestão de conflitos e colaboração. Isso é muito importante também.